Meu recado é para você que tem diabetes e está aqui no canal procurando sobre osteomielite e infecção ortopédica. Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em osteomielite, próteses infectadas, pseudoartrose, complicações ortopédicas. E não posso deixar de falar que uma das maiores relações que existem desse tema todo que a gente trata aqui no canal é, concomitantemente, o diabetes. O que é o diabetes? O diabetes é uma doença de microvasos, ou seja, eu tenho uma alteração naqueles pequenos vasozinhos que existem em diversas partes do corpo. Eles começam a ocluir e eu começo a ter alguns prejuízos. Uma coisa que a gente sempre ouve falar, até o nome da doença, é o pé diabético. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o pé diabético, que é um tipo muito específico de infecção ortopédica, e os efeitos que o diabetes faz nos outros tipos todos. Vamos falar aqui do pé diabético. O que acontece no pé diabético? Quando há esse comprometimento desses pequenos vasos sanguíneos, lembra que os nervos também têm vasos. Então, se os vasos estão com problema, esses pequenos nervos também param de funcionar. E são nervos sensitivos. Então, pensa que o paciente que está maltratado, que não tem um tratamento regular, muito tempo de diabetes, não cuidou direito, está bem descuidado, ele começa a apresentar a morte desses nervos sensitivos e a sola do pé não sente mais. Aí ele começa a machucar, fazer feridas e ali começam a entrar bactérias. E lembra que se eu não tenho vasos sanguíneos pequenininhos, o meu sistema imunológico também não chega lá. Então eu tenho mais uma complicação do diabetes e eu começo a ter essas feridas que a gente chama de pé diabético, mal perfurante plantar, e aquilo começa a destruir e vai aprofundando até chegar ao osso ali do pé, e aí osteomielite. Não tem jeito, não chega sangue, não tem como tratar e vai piorando a doença. E normalmente o pé diabético ele não é causado por uma única bactéria, a gente chama ele de polimicrobiano, pela questão do ambiente que está propício ali pelo diabetes, pela questão do cuidado, pela questão de ser o próprio pé, da forma como o paciente trata em casa, aquilo vai gerando um ambiente totalmente hostil, porém próprio para as bactérias, e são bactérias normalmente diferentes das que a gente vê para os outros tipos de infecção. Tem várias formas de tratar pé diabético, lembrando que nos casos mais graves, os pacientes vão evoluindo cada vez com maiores amputações. Então esse é um tipo específico. A outra questão é, nos outros tipos de infecção, o diabetes ele age negativamente. É como eu falei, eu tenho problema nos vasos, eu tenho muita dificuldade, primeiro, para cicatrizar, segundo, para células de defesa, sistema imunológico funcionar naquela região e para chegar também, por exemplo, antibiótico. Então, tudo é mais complicado no diabetes e a gente sabe que essa correlação ela é muito deletéria. Então, se o paciente tem uma infecção e ele tem diabetes, eu sei que o prognóstico é muito pior, ele sai de um estágio que a gente chama de paciente tipo A, que é o paciente saudável, para um paciente que tem uma comorbidade sistêmica, ou seja, que pega o corpo todo, extremamente grave. Então, a gente tem que ficar ligado, às vezes o pós-operatório é muito mais complicado, tem vários detalhes que eu tenho que levar em consideração, e também o seguinte, não adianta fazer o tratamento se o paciente não está compensado do diabetes. Então, a gente tem que colocar outros profissionais na jogada para poder fazer o tratamento. Tem que adequar a alimentação, adequar medicamentos endocrinológicos, tem que ver se está tomando insulina ou não. É muito mais complicado. Mas lembrando que tem um efeito ali deletério muito grande na situação como um todo. É muito comum ter essa associação osteomielite e diabetes ou infecções de prótese e diabetes, tá? Então, lembre-se, se você tem diabetes, vai fazer uma cirurgia ortopédica, é muito importante que você esteja compensado. É uma forma de prevenir um problema que pode acontecer, porque a chance é maior do que um paciente que não tem, sem sombra de dúvida, tá? Se você tem diabetes, é o seu caso, entre em contato conosco, procure para tirar dúvidas, a gente marca uma teleconsulta, uma consulta presencial, manda uma pergunta lá para a clínica, a gente está aqui para te ajudar. Você não vai ter um outro canal tão rico de informações sobre osteomielite, sobre infecções como esse daqui. Então, isso é feito para te ajudar, principalmente você paciente que tem diabetes. Um abraço.